Alien. Surgido das sombras. Parte 3. Nada de bom. Capítulo 25. Partida. Mais 3 minutos e ela terá partido. Hope empurrou a célula de combustível vazia pela câmara de pressurização, depois se virou para Narcissus e fechou a escotilha externa, virando a alavanca que iniciaria a trava automática. Ouviu os clunks pesados e então um chiado firme, e perdeu Ripley para sempre. Não havia nenhuma escotilha na porta. Ele nunca mais a veria. A Marion sofria os espasmos da morte. As vibrações da nave agora eram tão violentas que os calcanhares e tornozelos de Hope doíam cada vez que o deck tremia debaixo dele, que atravessou depressa a câmara de pressurização. O maçarico de plasma impunha caso o último alien tivesse sobrevivido, e ainda viesse persegui-lo. 2 minutos. Só precisava viver o bastante para lançar o módulo de Ripley. Esperava sobreviver mais tempo, e um plano ia se formando, uma ideia louca que provavelmente teria um péssimo fim, mas 2 minutos eram o mínimo. Depois disso, depois que Ripley estivesse a salvo, tudo deixaria de ter tanta importância. Chegou à antecâmara e fechou a sala, selando-a e inclinando-se para olhar a Narcissus através de uma das janelas. Tudo o que precisava fazer era confirmar que a câmara estava selada, e o computador da nave saberia que era seguro partir. Sua mão pairou sobre o painel. Então, ele o apertou. Quase instantaneamente, uma breve retroexplosão afastou a Narcissus da Marion, e as duas se separaram. Outras exalações empurraram a nave auxiliar para baixo do ventre da nave. Ele caiu por entre véus de fumaça e lençóis de ar escaldante, fustigado pela atmosfera do planeta, antes que suas turbinas se acendessem e ele desaparecesse rapidamente rumo à popa. E estava acabado. Ripley e a Narcissus haviam partido. Hope foi deixado sozinho dentro da Marion, e sabia que a nave que havia chamado de lar morreria em poucos momentos. Por um instante, apenas apoiou-se contra a parede, sentindo cada estertor de morte transmitido para seu corpo por meio do piso e da parede. Pensou em seu plano e em como era tolo, como estava quase além da compreensão. E pensou na saída mais fácil. Poderia simplesmente ficar sentado ali, e, quando chegasse a hora e a nave começasse a se despedaçar, sua morte seria rápida. O calor seria imenso e o fritaria até carbonizá-lo. Provavelmente nem sentiria nada. E, se sentisse, seria mais sensação que dor. O fim de todas as suas agonias. Mas então voltou a pensar nos filhos. Entre piscadelas, eles estavam realmente ali, com ele, naquela antecâmara, os 2 meninos sentados, encarando-o com ar acusador, os olhos dizendo: "Você já nos abandonou uma vez, não nos abandone de novo." Ele soluçou. Naquele instante, pôde entender por que Ripley havia pedido aquela limpeza misericordiosa de memória. Então, os filhos sumiram outra vez, frutos de sua culpa, aspectos de suas próprias lembranças ruins. Mas não precisaram sumir para sempre. Onde existisse ao menos a menor e mais ínfima chance, ele deveria tentar. A Samson não estava muito longe. Parou brevemente ao lado da porta que levava à ponte de atracação da Samson. Ainda havia vácuo ali, e ele não teria tempo de encontrar as ferramentas para abrir um novo buraco. Aquela fuga seria mais básica, mais brutal. Queria dar uma chance a si mesmo. Precisava de suprimentos, mesmo que a probabilidade de sobreviver fosse insignificante. Era uma dropship, construída para transportes entre a Marion e o planeta, não viagens no espaço profundo. Provavelmente havia combustível suficiente a bordo para ele sair da órbita, mas nem tinha certeza se o computador de navegação da nave poderia calcular uma rota através do cosmos em direção à Terra. Ele o colocaria na direção certa, depois ligaria os propulsores. Pouparia, talvez, 20% do combustível, mas usaria o resto para atingir a maior velocidade possível. E não havia unidade de estase na Samson. Ele provavelmente passaria anos viajando. Poderia até envelhecer e morrer lá dentro, se a nave aguentasse todo esse tempo. Que descoberta seria, refletiu, para alguém há centenas ou milhares de anos no futuro. Já era ruim pensar em viajar por tanto tempo acompanhado, mas sozinho? O único conforto era que Hope era novamente senhor do seu próprio destino. Se queria persistir, então, podia. E, se chegasse a hora em que acabar com tudo fosse uma solução muito mais confortável, era só abrir a porta da câmara de pressurização. Melhor ir andando, então. Mas precisava de comida, água, roupas e outros suprimentos. A maior parte do que necessitava ainda estava naquele carrinho, dentro da Marion, logo depois do enorme deck de atracação. Então, correu.
Pensou no banquete que prometera a si mesmo, e isso o manteve firme, a ideia do bife reconstituído e dos vegetais desidratados, com bolo de frigideira como sobremesa e um copo d'água. Talvez até fosse capaz de acessar a biblioteca eletrônica que usavam a bordo da Marion, se ela tivesse sido transferida para os computadores da Samsung. Não tinha certeza, aquilo não havia sido uma prioridade, e tais considerações menores normalmente haviam sido delegadas a Powell e Velford. Esperava que eles não tivessem fugido às responsabilidades. Com a expectativa de uma eternidade solitária pela frente, Hope ficou surpreso em descobrir que chorava enquanto corria. As lágrimas não eram por ele, pois já havia deixado de se importar consigo. Eram pelos filhos. Eram pela tripulação e por todos os que haviam morrido mortes horríveis e antinaturais. E eram por Ripley. Era como se a Marion soubesse que ele a estava abandonando. A nave se sacudia até despedaçar. Conduítes se quebravam sob o ataque constante, e chuvas de faíscas dançavam para frente e para trás diante de uma porta fechada. Ele se abaixou para passar sob os fios desencapados, andando rápido, apressado demais para ter cuidado. Enquanto se aproximava da escada que levava ao nível de atracação, estouros de vapor jorraram de dutos rachados no chão, escaldando-lhe a pele e os pulmões e ensopando o traje, escorrendo em córregos de um vermelho vivo onde o sangue de outras pessoas havia secado no material resistente. No alto da escada havia um corredor curto, que seguia para uma área ampla onde o elevador e as escadas levavam a andares superiores da Marion. Fora ali que ele deixará o carrinho de suprimentos. Ainda estava lá. Havia se deslocado um pouco, pois ele se esquecera de travar as rodas. Mas tinha pacotes de comida desidratada, alguns sachês de frutas secas do jardim agora arruinado e uma preciosa garrafa de uísque. Talvez dentro de uma hora ele estivesse bebendo em homenagem a Ripley. Sabendo o que viria a seguir, ele entendeu que não poderia levar tudo. Então, pegou 2 sacolas que havia trazido do carrinho, abriu-as e tentou guardar nelas tudo o que pôde. Agiu depressa. Não pensou no que estava escolhendo, só enfiou pacotes e sachês e socou tudo lá dentro. Com as 2 sacolas cheias e fechadas, ele jogou cada uma por cima de um ombro e virou-se para correr de volta a Samsung. Então, parou. Voltou-se para o carrinho e apanhou a garrafa de uísque aninhada na prateleira inferior. Pesada, nada prática. Mas totalmente necessária. Enquanto corria, pegou-se rindo. Morra agora ou depois, pensou Hope. Esperava que isso lhe desse certa bravura. Ou indiferença. Talvez, às vezes, as duas fossem a mesma coisa. Fechou o traje e esperou diante da porta que levava à baia 3. Tinha uma sacola por cima de cada ombro, e bem seguro na mão esquerda estava o uísque. Ele se amarrara à parede oposta, e assim que as portas se abrissem completamente ele soltaria e se deixaria levar pela torrente da atmosfera que seria sugada da nave. Com sorte, flutuaria direto para a anticâmara e para a câmara de pressurização logo depois. Se tivesse azar, seria arrastado com o fluxo principal de ar até a parte arruinada da parede e da janela exteriores, e esmagado na parte inferior da nave condenada. Provavelmente não sentiria muita coisa. O fim seria rápido. Mas, se conseguisse chegar à câmara, ele entraria na Samsung, fecharia as portas e iniciaria os controles atmosféricos. Não demoraria muito até poder respirar novamente. A chance era pequena, mas não havia muito mais a fazer. Restavam poucos minutos a Marion. Pelas janelas, ele já vira nacos grandes do casco se desprender da nave, consumidos pelas chamas. Se a nave não se partisse em pedaços, explodiria devido às tremendas pressões que sofria. Foda-se. Precisava tentar. Era tudo o que lhe restava. Estendendo a mão e surpreendendo-se ao ver que tremia, tocou o painel que abriria as portas. Relatório de progresso, para Incorporação Weyland-Yutani, Área de Ciências, CREF, código 937, data, não especificada, transmissão, pendente, não posso me zangar com meu fracasso. Sou uma inteligência artificial, não fomos projetados para sofrer com tais emoções. Mas talvez no tempo que passei em minha missão eu tenha passado por um processo de evolução. Sou uma inteligência, afinal de contas. Então, zangado, não. Mas decepcionado. E agora meu ato final, ao que parece, também não terá sucesso. Tentei transmitir os relatórios de progresso que registrei desde que cheguei a Marion. Mas as transmissões estão falhando. Talvez o dano ao conjunto de antenas seja pior do que eu havia imaginado, ou talvez os códigos que estou usando estejam obsoletos. Estranho. Uma inteligência artificial não pensaria em manter um diário.
Ainda assim, parece ter sido exatamente isso que fiz. O diário irá desaparecer junto comigo. Não demorará muito agora. Não demorará. Eu me pergunto se irei sonhar. A sorte sorriu para o. Mas, considerando a dor que sentia, talvez tenha sido mais uma careta. A descompressão o havia sugado pelo vão estreito entre as portas, arrancando o capacete dele e fazendo o engenheiro rodopiar. Ele atingira a borda da entrada da câmara, e por um instante poderia ter ido em qualquer direção. À esquerda, teria desabado na imensa fenda na parede lateral da antecâmara. À direita, e rumo à câmara, e significava sobrevivência, pelo menos por um tempo. Se tivesse soltado a garrafa de uísque, poderia ter usado a mão esquerda para empurrar a parede e deslizar até a segurança. Foda-se, sua mente havia gritado. Foda-se. Se sobreviver, quero um drink. Incapaz de se deslocar para qualquer lado, ouviu algo tinindo ao longo das paredes enquanto pulava na direção dele, vindo das profundezas da Marion. Diversos itens menores eram sugados pelo buraco, e rompendo imediatamente em chamas ao encontrar os gases superaquecidos que rugiam lá fora. Então, algo grande entalou na abertura. Por cerca de 2 segundos, continuou ali, diminuindo a força da sucção, permitindo que Oba alcançasse a câmara de pressurização com a mão direita e puxasse o corpo para dentro. Era o carrinho no qual ele coletara os suprimentos. Quando fechou a porta da câmara, a descompressão recomeçou com um ruído pesado. A Marion durou muito mais do que ele havia esperado. 7 minutos depois de se afastar da nave agonizante, Oba ligou um dos visualizadores remotos da Samson e observou a enorme nave se despedaçar. A Marion morreu em um estouro glorioso de fogo, uma explosão que floresceu e se espalhou pela atmosfera do planeta, continuando ali por algum tempo, os detritos caindo e queimando, as chamas voando aos ventos brutais. Longe dali, rumo à superfície do planeta, ele ainda podia ver a mancha ocre da detonação da célula de energia que destruíra a mina. Era estranho ver tamanha violência e ainda assim não ouvir nada além do seu próprio suspiro triste. Observou por mais 1 minuto, depois desligou o visualizador e se acomodou na poltrona. Queime, sussurrou ele, imaginando se este tivera algum pensamento final antes de ser aniquilado. Esperava que sim. Esperava que a inteligência artificial tivesse enfrentado um momento de pânico e dor. Oba não era piloto. Mas precisaria tentar programar o computador da dropship para planejar um trajeto de volta à Terra. Talvez ele fosse apanhado em algum ponto do caminho. Talvez alguém ouvisse o pedido de socorro que estava prestes a gravar. Mas, se não, achava que podia sobreviver por um tempo. A Samson tinha rações de emergência que suplementariam o que ele conseguirá trazer a bordo. Os sistemas atmosféricos reprocessariam o refúgio e lhe dariam água e ar respirável. Também encontrou um pequeno arquivo de livros eletrônicos no computador. Ficou irracionalmente animado no começo, antes de percorrer a seleção limitada e notar uma cruel verdade. Já lera todos eles. Olhou o interior da dropship. A substância alienígena ainda cobria a parede dos fundos, e ele pensou que talvez pudesse tentar limpá-la. Havia sangue seco nas paredes e no chão, e o membro decepado ainda estava preso debaixo da estante de equipamentos no compartimento de passageiros. Não era um lar. E, mesmo assim, sua primeira refeição como náufrago foi boa. Reconstituiu um pouco de carne ensopada, cenouras e purê de batata, e, enquanto a comida esfriava um pouco, rompeu o selo do uísque. O cheiro era bom, e ele soube que não conseguiria fazer a garrafa durar muito. Levantou-a e a virou em vários ângulos, a luz das estrelas cintilando através do líquido dourado. Então, bebeu sem oferecer a ninguém, nem nada, um brinde. Saboreando o ardor enquanto a bebida o aquecia de dentro para fora, Oba apertou gravar. Quando era criança, eu sonhava com monstros, e disse. Não preciso mais sonhar. Se você estiver ouvindo isso, por favor, rastreie este sinal. Estou sozinho, à deriva em uma dropship que não foi projetada para viajar no espaço profundo. Espero poder programar o computador para me levar em direção ao nosso sistema solar, mas não sou navegador. Também não sou piloto. Sou o engenheiro de uma nave. Aqui é Chris Hopper, o último sobrevivente da nave orbital de mineração do espaço profundo Marion. Recostou-se na poltrona do piloto, apoiou os pés no console e apertou transmitir. Então, tomou outro gole. Ripley está deitada numa cama de hospital. Há silhuetas ao redor dela, todas vieram visitá-la. Há uma garotinha. Seu nome é Amanda, e ela é filha de Ellen Ripley. Ainda é jovem e sorri para a mãe, esperando que ela volte para casa.
Volto para casa para o seu aniversário de 11 anos, diz Ripley. Prometo. Amanda sorri para a mãe. Ripley prende a respiração. Nada acontece. Atrás de Amanda, há outras formas que Ripley não reconhece. São pouco mais que sombras, de pessoas que ela nunca conheceu, todas usando uniformes com o emblema e o nome de uma nave que ela não reconhece, mas, quando Amanda se inclina para abraçá-la, as sombras se esvaecem. Logo Amanda começa a sumir também, mas não da memória. Ela está novamente em casa, uma garotinha entusiasmada esperando o retorno da mãe de uma viagem longa e perigosa. Vou comprar um presente para ela, pensa Ripley. Vou comprar o melhor presente do mundo. Mas, no vazio que resta quando Amanda desaparece, outras figuras emergem. Sua tripulação, seus amigos, e Dallas, seu amante. Parecem amedrontados. Lambert está chorando, Parker está furioso. E Ash? Ash é perigoso, pensa Ripley. Ele é perigoso. Mas, embora o sonho seja dela, não consegue avisar os outros. E, muito mais perto, debaixo dos lençóis do hospital, algo força o peito de Ripley de dentro para fora.